Alô, prezados ouvintes, saudações fraternais, um grande abraço. Queremos continuar hoje com a nossa série de estudos sobre o tema como lidar com os seus sentimentos e as suas emoções. Estamos hoje já no 12º estudo dessa série. Nas lições anteriores, falamos a respeito do problema que existe na vida de muitas pessoas, a falta de perdão. Depois, no último estudo, falamos a respeito de pensamentos e vimos que são duas áreas as principais onde a pessoa está pecando com seus pensamentos: a área da raiva, do ódio e a área da imoralidade. Hoje queremos tratar um outro assunto muito sério, que é a questão de inveja. Você sente inveja de outras pessoas? O que vem a ser inveja? É um sentimento de ódio, desgosto ou pesar que é provocado pelo bem-estar ou pela prosperidade ou felicidade de outrem. Misto de desgosto e ódio provocado pelo sucesso ou pelas posses de outro, conforme Aulete. Então, é um sentimento que resulta de uma comparação daquilo que nós somos e daquilo que nós temos com aquilo que outras pessoas são ou aquilo que as outras pessoas têm. E a pessoa se sente, então, numa posição inferior em determinada área, e isso faz com que ela sinta inveja. Qual é a origem da inveja? A inveja foi realmente o primeiro pecado que existiu uma vez na história do universo. A Bíblia diz, em Isaías 14:12, como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fosse cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14:12 até 14. Vemos aqui, então, uma comparação feita por um anjo querubim de extrema beleza. Vendo ele, então, a glória de Deus e a adoração que ele recebia, ele sentia inveja e queria exaltar o seu próprio trono para ele ser glorificado também. Então, ali foi o primeiro pecado que existiu uma vez. E ele queria ser semelhante ao Altíssimo. A inveja procede de sabedoria diabólica, diz a Bíblia. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas a terrena, animal e diabólica. Então, a pessoa que está com problema de inveja está com problema de ser alimentado com sabedoria diabólica, porque lá foi o primeiro caso de inveja que a Bíblia nos apresenta. Atitudes e procedimentos de uma pessoa invejosa. Ela se incomoda com a prosperidade dos outros. Temos um exemplo muito clássico no Salmo 73, versos 2 e 3, escrito por Asaf. Ele escreve, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Então, esse homem de Deus, líder de cânticos no templo, ele sentiu inveja quando via a prosperidade das outras pessoas. E quantas pessoas estão mesmo nas igrejas, a Bíblia fala sobre isso, por exemplo, em Filipenses capítulo 1, que pessoas estão na igreja, prestando serviço na igreja, e mesmo assim estão com inveja. Em geral, a pessoa inveja
forma um grupo de apoiadores para atacar aquelas pessoas de quem sente inveja. Atos 17:5, mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jasão, procuravam trazê-lo para junto do povo. Então, judeus, movidos por inveja, tomaram consigo outros homens perversos. A pessoa invejosa, via de regra, é fofoqueira, vai difamar aqueles de quem tem inveja, ajunta um grupo de pessoas em volta de si para apoiar as suas ideias e estão promovendo, então, rebelião. São pessoas que seguem o exemplo de Satanás. Satanás também ajuntou um grupo de anjos em volta dele, eles todos, então, caíram, são agora o exército do mal, da maldade, das trevas, e assim também a pessoa invejosa, mesmo sendo da igreja, ela vai formar um grupo, seguir o exemplo de Satanás dentro da sabedoria diabólica. Então, uma pessoa assim vai tentar competir, mostrar que é melhor, o que faz melhor, para se aparecer mais. Filipenses 1:15-16. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Então, pregadores do Evangelho pregam por inveja, para mostrar, eu sou melhor, eu também posso, eu não dependo de ninguém, até para acrescentar a dores àqueles que estão já sofrendo pelo nome de Cristo. Veja quanta maldade a inveja provoca, mesmo no meio de uma igreja. Em Atos 13 nós lemos, então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então tenta destruir a reputação de outras pessoas com acusações falsas, com mentiras, com fofocas, porque sente inveja deles. Essa pessoa não demonstra o mérito daquilo que o outro está fazendo. Os coríntios disseram porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Então, costuma desprezar o trabalho que os outros estão fazendo porque querem se aparecer. Efeitos da inveja. Porque onde a inveja é espírito faccioso, ali a perturbação e toda obra perversa. Tiago 3:16. Então, qualquer lugar, qualquer ambiente, seja numa firma, ou seja numa igreja, logo vai surgir perturbação e obra perversa quando a pessoa invejosa começa a atacar aos outros. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso, quer dizer, causar separações em vosso coração, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas a terrena, animal e diabólica. Pessoas que se deixam levar pela inveja estão realmente seguindo a doutrina de Satanás. Então, por isso, é muito importante a pessoa se examinar. Será que estou agindo por inveja? Isso até causou problema entre os apóstolos. A Bíblia fala em Marcos 9, e chegou a Cafarnaum, entrando em casa, perguntou-lhes que estáveis vós discutindo pelo caminho, mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si quem era o maior. Ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. Então, a discussão, quem de nós é mais importante? Vemos aqui uma atitude invejosa entre os próprios apóstolos. Quais são os efeitos da inveja? A ciência descobriu que quando o invejoso vê a pessoa que ele tem inveja se dando bem, ele sente angústia e uma experiência de dor física,
quando, por exemplo, batemos o dedinho do pé ou quando batemos o cotovelo. Então, causa problema de saúde para a própria pessoa, saúde mental e saúde física também. E também sente uma experiência de dor emocional, como a perda da pessoa amada, o término de um relacionamento ou rejeição de pessoas que ele acha importante. Então, dá um sofrimento emocional muito grande. A pessoa invejosa, quando vê o outro se dando mal, ocorre uma ativação do cérebro dela associada à sensação de prazer e motivação. A pessoa se sente bem quando vê o outro se dar mal. Publicado em Agora também. O invejoso fica o tempo todo prestando atenção no outro e sempre fica de olho no seu erro, diz a psicóloga Erika Rizzi. Então, a pessoa invejosa realmente vive em função da inveja e procura prejudicar a outra pessoa. Lemos a respeito de Abel, e Abel também trouxe dos primogênitos as suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e decaiu-se-lhe o seu semblante. Então temos aqui o primeiro homicídio provocado por Caim por causa da sua inveja. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Eu já atendi no aconselhamento uma pessoa que tinha planejado matar seus pais, seus irmãos e também colega da faculdade. Tudo estava traçado. Graças a Deus, ele percebeu o seu pecado e mudou de atitude. A inveja causa muitas doenças psicossomáticas. O sentimento sadio é a vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Provérbios 14, verso 30. Então, a inveja é podridão para os ossos. Porque onde a inveja é espírito faccioso, ali a perturbação e toda obra perversa, diz a Bíblia. Igrejas podem ser divididas, surgir partidarismo por causa de inveja de algumas pessoas. Como já disse, a pessoa vai formar um grupo de apoio para si. Você vai ficar do meu lado, não é? Uma pessoa honesta não fala assim. A pessoa honesta fala, você vai ficar do lado da verdade, não é? Mas a pessoa invejosa quer que os outros vão apoiá-lo independentemente se está certo ou errado. Ela não vai expressar reconhecimento às realizações da outra. Comprei a minha primeira casa, é legal, mas um pouco pequena, então sempre faz pouco caso daquilo que o outro tem ou vai fazer. A Bíblia diz, o furor é cruel, a ira impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Provérbio 27, verso 4. Uma pessoa escreveu na internet, tenho uma vizinha que era também a melhor amiga. Era uma pessoa extremamente prestativa e ajudava em tudo que precisávamos. Foi só eu conseguir um bom emprego e começar a namorar que ela desenvolveu uma raiva contra mim a ponto de me prejudicar com mentiras e até dando em cima do meu namorado. Não houve nenhum motivo para isso a não ser o fato de eu estar feliz. Então, pessoas invejosas causam muitos problemas, são tremendamente injustas. É necessário a pessoa ser liberta da inveja, para o bem dela, para o bem emocional e espiritual dela, e também para o meio onde ela vive. É uma ordem de Deus. Deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. 1 Pedro 2, verso 1. A pessoa invejosa está em pecado e precisa ficar livre desse pecado. É um processo difícil, porque o invejoso não reconhece o seu pecado. Ele sempre justifica os seus erros pelo fato de não ter aquilo que o outro tem. Não quer abrir mão de seus admiradores. Reconhecer a soberania de Deus para dar a cada um o que deseja. Cada um tem o que Deus quer.
E não devemos olhar para aquilo que o outro tem, porque Deus me deu exatamente aquilo que eu devo receber. Mas, homem, quem és tu que Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que formou: por que me fizeste assim? Deus fez a cada um como ele quis, e não devo ter inveja do corpo de outra pessoa. Nós lemos a respeito de George Mueller. Ele alimentou 10.000 órfãos com oração, nunca pediu dinheiro a homens, somente a Deus. Mas ele percebeu que tinha um colega que trabalhava com ele, era melhor aceito nas igrejas pelas pregações dele. Ele começou a sentir inveja, mas ele disse: quando eu percebi isso, decidi em meu coração me alegrar com o sucesso do outro e apoiá-lo. E conseguiu vitória completa sobre a sua inveja. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Então a pessoa deve reconhecer: eu não devo enaltecer, tornar um como sendo grande líder, não. Devemos tratar todos iguais, dar honra e respeito a cada membro. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado de uns para com os outros. Igual cuidado quer dizer dar o mesmo destaque aos que menos aparecem. Não ficar colocando alguns como sendo os grandes heróis e aqueles que menos aparecem dar pouco destaque ao que estão fazendo. Por isso, nem o que planta alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E, portanto, ninguém se gloria nos homens, porque tudo é vosso. Devemos dar honra e glória a Deus e reconhecimento a todos que fazem parte do corpo de Cristo. Porque quem é que te faz diferente e que tens tu que não tenhas recebido? E se recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? 1 Coríntios capítulo 4, verso 7. Então, tudo aquilo que nós temos da parte de Deus. É uma dádiva de Deus. Eu não tenho que me gloriar porque eu também o recebi. Aquele, porém, que se gloria-se no Senhor. Porque não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. 2 Coríntios 10, 17 a 18. Um resumo. A inveja procede do diabo e seus anjos. A inveja traz perturbação. A inveja causa divisão nas igrejas. A pessoa que inveja não é feliz. A inveja causa doenças psicossomáticas. A inveja é pecado e deve ser eliminado da nossa vida. A pessoa com inveja está tomando veneno que vai destruir a sua própria vida e vai contaminar outras pessoas. Mas somente tinham ouvido dizer: aquele que nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. E glorificaram a Deus a meu respeito. Atos 1, 23 a 24. Então, a nossa vida deve contribuir exclusivamente para a glória de Deus e não para a nossa glória. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Mateus 5, verso 16. Então, quem deve receber honra e glória é o Senhor, de quem procede toda a bênção, toda a boa dádiva. Muito obrigado por assistir a mais um estudo. Obrigado aos novos inscritos e nos próximos dias postaremos o próximo estudo dessa série para a honra e glória do Senhor. Que Deus o abençoe ricamente.